Boa noite, amados e queridos irmãos. Aqui o nosso culto que o Senhor sempre nos manda para ser bênção em nossas vidas. O culto desta noite para ser bálsamo para o nosso coração e alento para o nosso espírito. Quero ler com os irmãos Atos, capítulo 2, os versos 37 a 47, que assim nos diz: E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos que estão longe, e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. De sorte foram batizados os que de bom grado receberam a palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E perseverava na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam por meio dos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendia suas propriedades e bens, e repartia com todos segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Que o Senhor nos abençoe abundantemente e poderosamente nesta manhã. Meus irmãos, o desafio pastoral para a igreja neste ano é uma igreja integrada, é uma igreja crescendo por meio da comunhão, por meio do serviço e por meio da união, por meio da obediência. Os irmãos acabaram de ver um texto base, um texto norteador da vida da igreja, nos dizendo muitas coisas. Dentre elas, quando aqueles irmãos agora revestidos do Espírito Santo de Deus, é isso que eu e os irmãos precisam. É isso que a nossa igreja precisa a cada dia, do revestimento maior e mais profundo do Espírito Santo de Deus. E quando acontece isso, há temor, não é medo não, é temor a Deus, é obediência à liderança. E os irmãos estão vendo aqui uma igreja que pergunta aos seus líderes, ao seu pastor Pedro e os demais apóstolos que com ele estavam, mas Pedro era o pastor, na maneira em que vemos a construção do texto. E ele disse: vocês se arrependam, sejam batizados em nome de Jesus. Ou seja, o pastor dando instrução para a igreja, o pastor conduzindo a igreja. A igreja, ela tem a seguinte ordem funcional: Deus, pastor, igreja. O pastor está entre Deus e a igreja. A liderança pastoral, ela funciona exatamente neste ponto. Ela funciona nesta ordem. E nós temos uma igreja obediente. E essa igreja que estava obedecendo o seu líder e a sua liderança ordenada, coordenada por um líder,
chamado pastor. Essa igreja agora cresce numericamente, ela cresce na comunhão, ela cresce na oração, ela cresce na arte de evangelizar, se torna uma igreja poderosa, se torna uma igreja ativa, se torna uma igreja modelo, uma igreja que cresceu tanto que foi preciso ela depois se fragmentar e tornar-se missionária e alcançar o mundo inteiro com a palavra de Deus. Que nesta noite nós estejamos focados, meus irmãos, nesse texto, nesses ensinos e no desejo do nosso coração que vem da parte de Deus, de termos uma igreja organizada, uma igreja obediente, uma igreja seguindo a orientação de Deus via a visão pastoral. Uma igreja que está se integrando. Eu quero dizer aos irmãos que nossa igreja caminha bem. Nossa igreja está bem. E se nós estivermos focados na visão que Deus tem dado ao seu líder, ao seu pastor, que este que vos fala, nós haveremos de avançar muito. Este novo ano será um ano de muitas bênçãos, de grandes realizações em nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Boa noite. Deus abençoa a tua igreja neste momento em que enviamos a palavra, via a tua palavra, para ser consolo, ser ânimo e ser bênção na vida de cada um dos seus membros. Nós pedimos pelo irmão João Pedro, que aniversariou no dia 5, pela irmã Leila Maurício, pela sua saúde, por quem temos orado, e temos te louvado pelo seu esposo, que tem cuidado dela. Deus tem levantado esse varão para cuidar da tua serva. Eu te louvo por esta mão amiga, esta mão tão boa, tão poderosa, que o Senhor tem levantado para esse tempo. Levanta a tua igreja para somar-se a tua serva, apesar da distância, mas que o amor cristão, que as conversas, os contatos se intensifique e possamos ajudá-la de alguma forma nesse tempo de recuperação da sua saúde. Abençoe a irmã Márcia Barro também com a saúde se restabelecendo e demais irmãos que nós não temos informações, mas te louvamos porque estamos bem. A tua igreja vai caminhando bem, enquanto ela estiver sob o comando de Deus, obedecendo sua liderança via tua palavra. Ela há de ser uma igreja abençoada, uma igreja poderosa, uma igreja integrada, uma igreja que cresce na comunhão, que cresce na busca daqueles que estão fora, porque a igreja do Senhor é missionária. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos queridos. Eu voltarei quarta-feira. Uma palavra de Deus, uma palavra de fé, uma palavra de esperança, uma palavra pastoral, uma palavra norteadora. E se os irmãos abraçarem a palavra, certamente nós seremos abençoados a cada dia. Boa noite.